Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um Filhos de Todas, Filhas de Todos, Filhos de Todes. Esse nosso programa mensal aqui no Instituto Mapumalanga, no Papo de Mãe do UOL, né? Esse apoio entre essas duas, esses dois grupos que apoiam a iniciativa de pensar os desafios do novo governo do Brasil, desde a perspectiva das infâncias. A gente já fez o programa falando de alimentação, de educação, e hoje a gente vai falar de um assunto que eu conheço muito pouco, e por isso a gente tem duas convidadas maravilhosas que são professoras e que vão explicar para mim e para vocês um pouco sobre infâncias quilombolas e infâncias indígenas. É um assunto que está super em pauta, tem um monte de coisa acontecendo no Brasil, e eu também quero entender por que é importante a gente cuidar dessas infâncias, né? Além do sentido comum básico, porque a gente sempre tem que cuidar das infâncias, mas quais são os cuidados que essas infâncias particularmente têm e precisam ter? Para conversar com a gente tem duas professoras, como eu disse, a Josi Caigang, que é antropóloga com estudos sobre mulheres indígenas, saúde e sexualidade indígena, território e educação. Ela é coordenadora pedagógica da licenciatura intercultural indígena da Universidade Federal de Santa Catarina. E a gente tem a Givânia Maria da Silva, que é coordenadora de educação do CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. A Givânia é doutoranda do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília e ela nasceu no quilombo de Conceição das Crioulas, no interior de Pernambuco. A gente está em comunicação com a Josi e com a Givânia, mas a Givânia está com muita dificuldade de conexão, porque ela está lá no quilombo, então o sinal da internet não é muito bom. Quando a gente conseguir, a gente conversa com a Givânia. Eu vou começar com a pergunta, então, para Josi. Josi, tem muita coisa acontecendo no Brasil em relação a território indígena, invasão de território indígena, o caso do Bruno e do Dom Phillips, horrível. E quando eu vejo todas essas discussões, a gente fala muito de territórios, de coisas que são super importantes, eu sempre penso nas infâncias indígenas. E a minha pergunta para você as infâncias indígenas, para poderem se desenvolver no seu mais alto potencial, do que elas precisam? É possível fazer um quadro do que uma criança indígena precisa para se desenvolver do melhor jeito possível? Boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Vini. Boa tarde a todas, todos, todes. Que alegria imensa poder conversar com vocês, e ter como parceira dessa conversa a Givânia, a professora Givânia, por quem eu tenho imenso respeito, e que tem aí um conhecimento também super importante, né, da diversidade do povo brasileiro, que é essa diversidade que compõe aí povos indígenas, povos quilombolas, povos tradicionais, e que muitas vezes ficam invisíveis diante de toda a sociedade brasileira. Bem, nós povos indígenas, Vini, eu acho que isso é super importante dizer, nós somos 305 povos reconhecidos pelo IBGE nesse momento. Mais de 900 mil pessoas. Eu acredito, e muitos outros pesquisadores acreditam, que no ano de 2022, a partir do censo, né, que vai ser feito, que já está sendo aí elaborado, nós possamos passar esse número de 1 milhão de pessoas. Então, é significativo o número de crianças indígenas que a gente tem, e que, infelizmente, muitas vezes não chegam, né, para um debate para ser feito sobre essas infâncias, sobre essas crianças. Existem alguns dados, né, de que na América Latina nós temos mais de 12,8 milhões de crianças indígenas. 60% dessas crianças vivendo em zonas rurais, em comunidades rurais, vivendo em territórios indígenas. No Brasil, a maioria, o maior número de crianças indígenas está em contexto rural também. E as crianças indígenas,
o que elas precisam para viver bem, né, que é o que a gente diz que é a busca pelo bem viver, é um território reconhecido. A gente parte dessa premissa. Todo movimento indígena, e nós, mulheres indígenas, de forma muito especial, temos feito um diálogo e um debate, tentado chamar a atenção, né, fazendo aí desde live até promover aí alguns projetos, né, que a gente possa dar visibilidade a essa luta pela terra. Por quê? A gente acredita que quando a gente tem território demarcado, se a gente tem território protegido, a gente consegue também proteger os nossos filhos e filhas. E os povos indígenas são povos, assim como a gente sabe que tem outras populações também, que viver em território para nós é extremamente importante, porque não se trata só da terra, se trata de todo o ambiente que se desenvolve ali, desde as nossas relações, né, e que nós temos da nossa religiosidade, do xamanismo indígena, desse contexto, né, em que a gente está em um lugar que a gente respeita o que é humano e não humano. Então, ter um lugar protegido, demarcado, respeitado, para que os nossos filhos possam crescer, é o lugar ideal. A gente não tem um outro lugar ideal. E é por isso que a luta, né, como diz a Sônia Guajajara, a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. Esse desejo de poder demarcar território é para isso, para que a gente possa ter qualidade para os nossos filhos crescerem. A gente já teve algumas conquistas, e eu gosto de ser positiva, nesse sentido, a educação escolar indígena, né, ela é uma conquista que nós, povos indígenas, tivemos ao longo da nossa história, especialmente a partir da Constituição Federal de 88, a partir da LDB de 1996, que garante uma escola com educação diferenciada, com ensino diferenciado, respeitando as nossas línguas. Isso é uma conquista, mas para essa escola existir, a gente precisa ter território. Para a gente ter uma saúde indígena de qualidade, a gente precisa ter território. Para a gente ter uma alimentação nutritiva para os nossos filhos, de acordo com os nossos costumes, a gente precisa ter território. Então, para essa sua pergunta, a grande resposta é: a gente precisa de terra demarcada. É muito louco isso, né? Porque a gente, quando a gente fala, eu não sei como os indígenas se referem às pessoas que não são indígenas, brancos, ainda se usa isso? Não, a gente usa não indígena. Não indígena. Nós, não indígenas, a gente acha. É tão louco e tão distante essa coisa do território que a gente acha que tá tão garantido para a gente, né? A terra é minha, não tem dúvida disso, não tem dúvida disso, né? Então a gente cresce e nasce numa sociedade onde a gente nem discute o território, porque o território está garantido. Mas os indígenas não, eles ainda estão tendo que batalhar por uma coisa básica. Aproveito que eu vejo que a Givânia está aí, pergunto, Givânia, me conta o que é uma comunidade quilombola ou a forma correta de se dizer, por favor. Deixa Você eu consegue me retomar. ouvir? Ai, Você voltou consegue me ouvir? Agora sim, tá perfeito. Me Tá conta, ouvindo? mulher. Me Ai, conte meu Deus tudo. do céu. Que luta para a gente se falar, Vini. Vini, boa noite a todos que nos assistem. Quando caiu, eu estava dizendo da alegria de encontrar a Josi, uma pessoa também que eu tenho profunda admiração, que a gente não se encontra tanto. Então, eu queria começar, talvez, pelo final da fala da Josi, né? E pelo final da fala dela, respondendo sua pergunta, e pela fala que eu entrei, a Josi estava fazendo na antessala, né? Que é um pouco isso que a gente vive na sociedade, é de tentar dizer para as pessoas quem nós somos, ou pelo lugar onde moramos, ou pelo tom da nossa pele, ou pelo que fazemos, ou pelo o que não fazemos. E eu acho que esse é nosso grande desafio e a nossa grande dificuldade, não só enquanto povos indígenas, mas e mais quilombola também, que é tentar explicar para a sociedade, para os não indígenas e não quilombola, isso que o sistema colonizador plantou sobre nossas vidas, sobre nossos territórios. Então, eu não sei se a Jus vai concordar comigo, mas a gente leva mais tempo explicando quem somos nós do que quando chega a hora da gente dizer o que quer, o tempo acabou. Porque a gente gastou a maior parte do tempo
explicando porque eu tenho pele mais escura, porque a Josi tem pele mais clara, porque a Josi é caigangue e tem pele clara. Isso é uma necessidade que a sociedade tem nessa classificação e nessa coisificação dos nossos corpos ou dos corpos racializados. Então, Vini, você começava me perguntando, para uma pessoa que não sabe o que é um quilombo, o que quer dizer o que é um quilombo, o que é uma infância quilombola, o que é um território quilombola? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que não dizer e não fazer é associar isso a o estereótipo que o sistema colonial criou, em que eu estou sempre atrelada a um passado escravo. Eu não estou negando a escravidão, mas eu estou querendo falar da escravidão como uma estratégia, mas também quero falar da luta dos nossos povos, das alianças que nós fizemos, por exemplo. O Josi sabe, mas não sei se você, mas eu sou quilombola, minha mãe é quilombola e meu pai é descendente do povo Aticum. Então eu sou dessa aliança. Isso não é diferente da forma como nós mulheres negras e nós mulheres indígenas fomos usadas pelos senhores. O que aconteceu com os povos indígenas, sobretudo no Nordeste brasileiro, foram alianças de reexistência, de existência para resistir e existir. Então, uma comunidade quilombola, ou um quilombo, como você queira chamar, embora o texto constitucional fale de remanescente, nós questionamos o remanescente, e nem usamos quando estamos falando do texto legal, mas gostamos de chamar comunidade quilombola, é uma comunidade que se formou, Vini, a partir de um processo de luta e resistência, seja ao sistema da escravidão vigente, seja aos sistemas de escravidão moderno, que nós temos vários intercruzando, né, Josi, interferindo. E eu acho que o que nós estamos vivendo, principalmente de 2016 para cá, os povos indígenas e os quilombolas, o que nós estamos, me arrisco a dizer, com todo o respeito à minha companheira e parenta da mesa, mas arrisco a dizer que se as coisas já não são fáceis, elas têm piorado muito, né? Então, se tem piorado, por quê? Porque a base, Josi disse aí, isso que Josi falou é para nós. Não existe política, não existe infância, não existe educação sem território. O território, para nós, ele é a base que sustenta a nossa vida. Então, quando você fala assim, Vini, o território é tão longe que a gente não pensa, porque esse foi exatamente o projeto colonial de desterritorializar todo mundo. E a nossa resistência pela não desterritorialização é o que faz como pessoas, como muitos guerreiros e guerreiras que morrem, é o que faz com que a gente veja em 2 anos aumentar o número de assassinatos de lideranças quilombolas em 350%. Por essa tentativa é o que a gente vê, a retirada da vida dos indígenas. Eu queria aqui muito falar uma coisa de vida para nós. Quando a gente está falando de vida, não estamos falando da vida biológica apenas. Nós estamos falando da vida territorial, nós estamos falando da natureza, nós estamos falando dos rios. Quando a gente diz que está perdendo a vida, necessariamente não é a vida Givane, é a vida Josi, mas é a vida do nosso território, é a vida dos nossos rios, é a vida da nossa floresta, porque a compreensão de vida que nós temos é esse conjunto. Então, a desterritorialização, seja das pessoas indígenas, seja dos povos indígenas, seja quilombola, seja ribeirinho, seja os não quilombola, não quilombola e não indígena, foi dos ganhos maior e mais forte que a colonização ainda, porque assim faz você não se sentir pertencente a um território, portanto, você não precisa lutar por ele. Você vai lutar pelo capital e não pelo território. Então, um quilombo é isso, é uma comunidade formada a partir do processo de resistência. As mulheres têm um significado muito forte, muitos dos quilombos foram fundados por mulheres, são hoje ainda protagonizados por mulheres, mas as pessoas nos procuram sempre atrelando a Casa Grande ou a toda a marca e o símbolo da escravidão. E, pelo contrário,
nós resistimos, é pela liberdade. Givânia, linda a sua fala, e aproveito que a gente tem boa conexão, eu te faço outra pergunta, que é a seguinte: eu já visitei territórios indígenas, nunca territórios e comunidades quilombolas. A organização da comunidade quilombola, do trabalho, das famílias e da educação das crianças é parecido à organização nossa não indígena, não quilombola, ou tem mais a ver com a organização dos indígenas nessa? Porque eu lembro que quando eu fui no território indígena era tudo muito comunitário, era tudo muito coletivo, né? Você eu tinha um espaço de cultura e educação que estava todo mundo junto ali, dividindo, a comida era dividida muito. Eu visitei um território indígena lá em Lábrea, no Amazonas, e tinha muito essa coisa coletiva. Como que é a organização de uma comunidade quilombola? Então, Vini, primeiro, você não vai. A primeira coisa que nós precisamos desconstruir é essa ideia de que os quilombos são únicos e são iguais em todos os lugares. Nós, hoje, o IBGE estima que somos 5.800 comunidades quilombolas, e a CONAC, que é a coordenação nacional, diz que nós somos cerca de 6.500. Esperamos, como até José já mencionou, nós nunca fizemos parte do censo, os quilombolas nunca foram sujeitos do censo. Trabalhamos muito, a CONAC trabalhou muito para que a gente pudesse entrar nesse censo agora. Então, estamos numa expectativa enorme de que esse censo possa também falar da gente. Se o censo é um retrato, Vini, eu quero estar nesse retrato. Vou falar bem como a gente chama aqui no Nordeste. Se o censo é um retrato do Brasil, e eu sou brasileira, eu quero estar nesse retrato. E porque se você não está, você vira invisível. Ninguém vai e é um me jeito ver. de você não pensar Ninguém vai me políticas ver. públicas para Ninguém cuidar vai me dessas ver. pessoas, porque elas não existem. Exatamente. Você não sabe, você não cuida do que você não conhece. Então, ninguém conhece os quilombolas. Ninguém conhece. Pouco se conhece, ou conhecimentos fragmentados. Então, existe uma questão que eu acho que ela precisa ser debatida, que é o seguinte: a ideia que a gente tem de quilombo é uma ideia única, de um espaço que se organizou a partir de um jeito, de uma fuga, e que se organiza de um jeito. Por exemplo, meu quilombo, e as mulheres se tornaram donas da terra em 1802. Veja, nós somos parente, não só perto, parente territorial, mas nós somos parente territorial e sanguíneo de um povo indígena. O povo Atiquium, como eu já disse aqui no começo da minha fala. É óbvio que essa nossa vida comunitária, coletiva. Bom, a gente aí perdeu a Givânia. Josi, eu vou continuar com você e vou te fazer uma pergunta que eu tinha muita vontade, que é, quando eu fui visitar essa experiência, eu tive essa experiência em Lábrea, tinha a escola indígena ali, que eu acho que era para as crianças menores, e depois, quando elas iam crescendo, elas começavam a usar a escola da cidade. Como que é? Como que é o sistema de educação para crianças, para as infâncias indígenas, no geral? Eu sei que cada lugar tem uma particularidade, mas qual é o ideal? Qual é a educação ideal para as crianças indígenas? Sim, a educação ideal para as crianças indígenas é a educação dentro dos territórios, né? É a educação pensada, não só pelos professores indígenas, porque nas terras indígenas, Vini, eu acho que como você trouxe, a gente faz as coisas coletivamente, né? Então, discutir também a pedagogia da escola, embora haja, né, uma pedagogia que vem do Estado, né, que vem dos estados para as escolas indígenas, porque quando eu era, na minha infância, eu tive possibilidade de estudar em escolas federais, né, quando as escolas ainda eram parte da FUNAI. Depois, os estados é que passaram a fazer a gestão das escolas indígenas. Então, foi tudo muito difícil, porque o Estado não estava preparado para assumir esse papel de gestor das escolas indígenas. Os estados sempre trazem, né, algo pronto e querem muitas vezes colocar como aquilo que deve ser estudado, com as disciplinas, com as matérias, com o modo de fazer, né, como do não indígena.
Mas para nós, na escola, especialmente agora, num momento que a gente vive, que nós temos professores indígenas, para além dos professores que tinham magistério, nós temos professores hoje com graduação, muitos professores em algumas regiões, né, a gente também precisa dizer isso, já estão aí dentro do Estado como professores concursados. Existe, então, uma prática nesse momento que é nós pensarmos o projeto político-pedagógico das nossas escolas, a partir do que nós entendemos que é necessário para as nossas crianças. E nós entendemos, e eu tenho visto isso da diversidade de escolas indígenas pelas quais eu tenho passado, e cada vez é um debate mais crescente, que a gente não quer essas disciplinas únicas, que a gente quer sim uma escola que considere os nossos saberes, que considere o nosso modo de educação e que, claro, vai ter divergências. E a gente vai ter sim que ceder em alguns momentos, e em outros momentos também as secretarias de educação também estão compreendendo a partir de um olhar que não vem delas, que vem de uma instituição, inclusive, que é uma instituição extremamente racista, difícil, que é a universidade, mas a universidade tem se colocado no debate de compreender as novas possibilidades de pedagogias que vêm da educação indígena, que vêm da educação quilombola e que faz uma desconstrução epistêmica. Então, quando a gente percebe que as escolas indígenas e as propostas pedagógicas indígenas têm muito a ensinar a essa escola, e essa é a escola ideal para os nossos filhos, a gente consegue compreender também que a gente trabalha com uma transdisciplinariedade que vem sendo discutida por grandes pensadores internacionais aí, e que a gente já faz isso, então nós também somos grandes pensadores, né? Nós também temos esse status, né, de pensar uma educação que realmente possa contemplar uma pessoa em todas as suas esferas. Porque uma criança, quando chega na escola, ela não é uma folha de papel em branco, já dizia Paulo Freire e tantos outros pesquisadores, né? Ela já é alguém que carrega informações, histórias, memórias, conhecimentos, saberes, e que ela vem para aquele lugar para aprender, sim, mas também para compartilhar, também para influenciar outras construções de aprendizado, de narrativas. Então, essa escola, que é a escola indígena, é a escola ideal, é a escola que respeita. Mas eu sou de uma geração que não teve esse acesso só à escola indígena, como a maioria das crianças indígenas que chegam em um determinado momento e tem que ir para essas escolas não indígenas. E aí, Givânia está aí e vai concordar comigo, nós tivemos junto uma pesquisa que demonstrava exatamente isso. As escolas não indígenas não estão preparadas, não se preparam para receber crianças indígenas, quilombolas, crianças que venham de outros lugares do mundo, que são essas crianças, né, que estão nesses espaços de fronteira, mas também que já estão nos nossos municípios e nas nossas cidades, que são crianças, né, que vêm de outros países e que estão aqui, são estrangeiros, Sim. mas estão aqui. E essas crianças, assim como as indígenas, assim como as quilombolas, elas merecem ter uma pedagogia da escola olhando para elas. Elas merecem ter uma atenção, né, diferenciada. E as escolas, quando recebem povos indígenas, por exemplo, aqui na minha região, Vini, que é uma região muito racista, a região sul do Brasil é uma região que realmente tem conflito ainda com os povos indígenas. Nós temos um número, infelizmente, um número muito triste, né, de agressões, de violência e até incidência, né, de homicídio contra povos indígenas aqui. E fato muito recente foi do professor Marcondes Namblá, formado na licenciatura intercultural indígena da UFSC, que foi assassinado, né, na praia, no litoral de Sim. Santa Catarina, ou da criança Caingangue, que foi assassinada no colo da mãe dela. Na Então, rodoviária. é um estado de muita violência, o estado de Santa Catarina, assim como o Rio Grande do Sul e Paraná. Então, a gente sabe que a criança, quando sai das nossas aldeias e vai para a escola na cidade, ela vai sofrer com o racismo, ela vai sofrer com a violência e ela vai sofrer com a falta de compreensão de uma outra dimensão, que é você reconhecer e compreender que nós não somos iguais, que nós somos diferentes e que nós precisamos respeitar os diferentes
e acolher também, se preparar, sabe, formar na escola um lugar que seja acolhedor para a criança que vem do outro lugar. E que, infelizmente, mesmo nós indígenas, vivendo aqui muito antes da instituição escola chegar, muito antes da instituição município chegar, nós ainda não somos bem-vindos nessas escolas. Mas sabe que é louco, Josi? Ninguém que é diferente do que é considerado normal é bem-vindo na escola não indígena, né? Se um menino não gosta de algumas coisas, ele vai sofrer. É impressionante. A escola não repleta de preconceitos, né? Agora, Givânia, as comunidades indígenas, elas têm as suas escolas, têm essa possibilidade. Depois eu quero perguntar para a Josi até que idade essas escolas cobrem, né? E as crianças quilombolas, elas têm a possibilidade de estudar no quilombo, na comunidade, ou elas precisam ir para uma escola não quilombola? Vini, eu queria completar meu raciocínio que eu estava fazendo quando eu caí, para poder chegar nesse lugar, nessa pergunta que você está colocando com relação às escolas. Uma das coisas que interfere, inclusive, no nosso pensar educação brasileira é porque a gente tem as figuras que foram criadas para nós. Essas figuras, elas foram constituídas e elas foram pagas por nós durante esses 5 séculos. E que figuras são essas? Quem sabe, quem acostumava dizer quem eram os povos indígenas? O outro, o externo. Quem diz para nós quem é negro, quem é quilombola? O externo. Eu acho que o que está mudando nesse momento, apesar de todas as dificuldades que a gente está enfrentando, é exatamente essa tomada de lugar de nós mesmos dizer quem somos nós. Então, esse lugar não era nosso. O lugar de dizer quem éramos nós, assim como o lugar de dizer que educação nós queremos, também não era nosso. Então, essa é uma luta que os povos indígenas, eles avançaram, já estão mais avançados do que os quilombolas, porque, inclusive, tem um processo de reconhecimento anterior. Só a Constituição de 1988, eu brinco, primeiro eu nasci, depois eu existi para o Estado, depois que eu comecei a votar, eu passei a existir para o Estado, porque é quando a Constituição me reconhece como sujeito de direito. É óbvio que tudo isso vem se dando diante de muita luta e de muita construção política, e por várias frentes. Mas nós temos uma política no Brasil, Vini, que a gente recebeu, sobretudo as pessoas que moram no meio rural, recebeu como uma política pública, e é uma política de apagamento e uma política de negação de direito, que é a ideia de que as escolas pequenas, elas geram muito gasto, por isso elas têm que fechar. E que as crianças agora vão aprender mais, porque elas vão para escolas grandes, e elas vão para a escola... ou seja... criou-se uma narrativa sobre as escolas chamadas escolas com multisseriada ou multisseriadas, que ela não se sustenta hoje. Porque se o problema da educação era nas multisseriadas, por que agora a gente não resolveu o problema da educação, da aprendizagem e os níveis de desigualdades na educação, sobretudo para nós, povos indígenas e negros, continua igual? Porque nós estamos discutindo o lugar, nós estamos tratando a doença errada, nós temos que tratar do racismo. Isso é que nós temos que tratar. E do sistema, e o racismo sistêmico. E aí, quando a gente fala do racismo da academia, da universidade, eu já saí desse lugar de pensar a academia como esse espaço de racismo. Eu quero pensar mais, eu quero pensar o sistema. Por que é que nossos meninos indígenas, a grande maioria deles, e quilombolas sobretudo, se veem negros e quilombola quando eles chegam na universidade? Os que chegam. Por que eles se veem negro ou indígena na universidade? Porque a educação básica sucumbiu com a identidade deles, não discutiu a identidade deles, não fortaleceu a identidade deles e delas.
Por isso, Vini, que o nosso pleito por educação diferenciada a partir das normativas em que os povos indígenas construíram, que nós também construímos, para que isso seja implementado na educação básica, é o que nós apostamos. Ontem eu estava numa mesa e a pessoa pergunta assim, como é que a gente vai combater o racismo na educação para os povos indígenas e quilombolas? Eu disse assim, se a gente conseguir observar a lei de diretrizes de base da educação. A receita não é tão complexa. Complexo é o sistema racista que impede que isso aconteça. Então, as escolas quilombolas, menos de 2%, Vini, de escola, menos de 10% de comunidade quilombola tem ensino médio. Menos de 2%. Em 2019, nós tivemos 306 mil matrículas. Tivemos 26 mil para o ensino médio. Agora que a gente vai saber quantos desses ultrapassaram a barreira do ensino médio, que, como a Josi e eu, se você sabe, o ensino médio é o grande filtro dos nossos. Nessa travessia, nós não estamos, nosso peso não é maior nas universidades, porque nós não atravessamos, nós não fazemos essa travessia. Então, o problema, me parece, que pensar que ele está na universidade é importante, mas é preciso pensar enquanto sistema. Então, nós estudamos também muito pouco ensino médio nas comunidades quilombolas. Nas escolas quilombolas são, normalmente, até os anos finais menos, mas o ensino que mais se oferta nas escolas quilombolas são as séries, até os anos finais das séries iniciais e EJA. E aí a gente precisa discutir isso, não vai dar aqui, mas a gente precisa discutir o que é que a gente ainda tem tanta necessidade de EJA. Tem necessidade de EJA porque a escola expulsa os nossos meninos na idade apropriada. Então, assim... Ou seja, a educação... Você está me dizendo, Giovânia, que a educação infantil, que a gente fala aqui muito de primeiras infâncias, né, no Filhos de Todas, né, até os 6 anos, Sim. A educação infantil talvez esteja garantida para as crianças quilombolas, uma educação que tenha mais a ver com a cultura delas. A maioria ou a totalidade das crianças quilombolas encontram escolas quilombolas na primeira infância? Não diria que está garantido para a maioria. Ainda é onde se mais tem, é onde se consegue ter mais. Mas isso não significa dizer que essa educação, o fato de ter uma escola em um quilombo não significa dizer que tem educação quilombola. Entendo. Porque o controle dessa pedagogia ainda é da Exatamente. Por isso que eu acho que a grande aposta que os povos indígenas têm feito na questão das licenciaturas nos parece ser uma das estratégias mais inovadora no sentido de intervir na própria formação inicial do professor. Porque nós também não fomos educadas e educados para sermos antirracistas, nós não fomos, nem vocês não índio e não quilombola, e nem nós. Quem nos educou para ser esses antirracistas foram nossos povos, foram nossos territórios, foram nossos mais velhos. E eles não estão na sala de aula, e eles não estão na academia. Então, é óbvio que esse lugar da identidade para a criança ele é fundamental, e eu não consigo ver uma educação antirracista se ela não começa no comecinho. Ela tem que começar na primeira fase. Josi, porque a criança indígena... tem que... A criança tem que entender, ela já está nesse mundo, mas ela precisa entender esse mundo. Contextualizar. Né? E ela precisa começar a entender como é que essa dinâmica tão cruel opera sobre si. Né? Para ela também não chegar na universidade ou achando que foi mérito, ou achando que aquilo não é lugar para ela. E eu digo para os quilombolas, Josi, que eles não precisam ir para a universidade se eles não quiserem. O que nós não podemos aceitar é que eles não vão porque não têm oportunidade. Mas nós não estamos imaginando que todos os quilombolas do Brasil vão para a universidade. Não estou imaginando Givânia, isso. E isso não é, Givânia, isso não é nem para quilombola, indígena, isso é para qualquer pessoa. As pessoas sim, acesso, não é? Isso eu falo para quem está em casa,
porque é básico. A gente tem que, quando a gente faz um programa chamado Filhos de Todas, é porque a gente se preocupa com os filhos de todas. Quer dizer, Sim, que todas sim. as crianças tenham a melhor educação possível, o melhor acesso possível a todas as áreas de conhecimento, a todas as áreas para a gente viver numa Sim. sociedade progressista, que progresse, que cresça, que seja, né? Porque quanto mais gente for bem informada, educada, trabalhando para um país feliz E trabalhando, Vini, e trabalhando para respeitar a diferença, porque o que eu acho que o que nos ataca todos os dias é essa tentativa de ignorar a nossa presença, do jeito que somos. E essa tentativa de colocar a gente como se todas as pessoas fossem iguais. Nós não somos iguais, nós não estamos lutando por igualdade. Nós estamos lutando por respeito. Se a sociedade nos respeitar, a liberdade virá, a igualdade virá. Exatamente. E, Giovanni, tem uma coisa que eu estava vendo esses dias, uma palestra de uma mulher maravilhosa, uma mulher trans, preta, que ela dizia que a diversidade ela não é um favor, a diversidade é uma necessidade. Sim. Porque aquilo que eu sei não tem... aquilo que você sabe, aquilo que eu sei, eles se complementam. Nós juntos... Sim. Somos mais fortes, é uma questão de inteligência, de usar o conhecimento do povo indígena, do povo quilombola, sim, do povo não indígena, para a gente se potencializar, e não para a gente se dividir e repartir, é uma burrice. Eu brinco, Vini, dizendo o seguinte, hoje, até lendo Lélia Gonzalez, quando ela diz assim, ela pergunta, parece que eles sabem mais de nós do que nós mesmos. Aí eu digo para os quilombolas, eu digo o seguinte, vamos combinar. Eles podem até saber muito sobre nós, mas eles não podem saber mais do que nós. Porque tem uma ideia, tem uma coisa que não é da observação, não é da pesquisa, é do sentir, é do fazer, é do viver. Exato. E isso, eu jamais serei uma caigangue, porque eu não vivo. Exato. Eu jamais serei o Vini jamais será a Josi jamais será eu. Graças às forças superiores que somos diferentes. Exatamente. Então, é isso. O que nós estamos dizendo é isso. Então, mas por que é tão difícil a gente dizer isso? E por que é que nós, indígenas e quilombolas, somos tão acusados e acusadas de sermos contrários ao progresso? Por que é que os pensadores da educação acham que nós estamos querendo ensinar os nossos meninos só sobre a história indígena? E eu vou dizer uma coisa aqui, e não vou nem gaguejar em dizer. Se a escola tivesse capacidade de ensinar aos brasileiros e às brasileiras, pelo menos de forma honesta, a história dos povos indígenas, saberiam que o primeiro movimento social no Brasil foi fundado pelos povos originários e que o segundo movimento social brasileiro foi formado pelos negros. Portanto, toda e qualquer organização a partir daí descendem desses dois troncos organizativos. Mas, Giovanni, não há nenhum interesse. Então, é difícil pensar, mas é desafiador. Eu acho que, como educadoras que somos, não tem outro jeito a não ser esse lugar de disputar esse respeito e não essa igualdade que tanto é jogada para a gente. Eu tenho estudado pedagogia, eu estou fazendo uma especialização em pedagogia das infâncias, e o que eu tenho descoberto é que não existe interesse de alguns setores dominantes, de que a educação de qualidade chegue em nós não indígenas, nós quilombolas. Não existe esse interesse. Por algum motivo, Paulo Freire foi exilado do Brasil, porque quando você fala em educação, você fala em dar ferramentas para um povo, e essas ferramentas na mão de um povo, elas são poderosas e potentes, transformam uma sociedade que está cheia de coisas que a gente não gosta e não quer, e poderia ser diferente, mas que não convém para determinados grupos. Josi, até que idade a escola indígena está garantida para as crianças indígenas?
Em que momento essa criança indígena tem que sair do seu espaço e procurar uma educação não indígena para poder continuar avançando, se é que podemos chamar de avanço, nessa formação? Então, as escolas indígenas, assim como as escolas rurais, né, elas dependem de um número, um quantitativo de pessoas ali matriculadas, né? Tem a ver com o quantitativo de matrículas. E nós conseguimos, aqui na nossa região sul, algumas escolas de ensino médio. Então, nós temos escolas de ensino de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mas não são todas as terras indígenas que têm isso. Então, ainda a maioria das crianças, né, dos jovens indígenas, encerram ou o ensino fundamental 1 e tem que ir para a cidade, né, para o município, para poder ir para a escola, ou no final do ensino fundamental 2. O ensino médio, ele normalmente é ofertado fora das terras indígenas. Fora. São pouquíssimas as escolas que têm, né, que têm o ensino médio. Agora, uma coisa interessante, Vini, que eu gostaria de compartilhar aqui, eu venho de uma família, né, de muitas mães. As crianças indígenas, elas têm muitas mães, muitos pais, muitos irmãos, muitos tios, porque nós temos uma concepção, né, de educação coletiva, que também é representada dentro do contexto da escola. Mas essas mães coletivas, né, elas ensinam a criança as várias avós, né? Então, é um outro modo de poder viver a infância. E aí eu estava conversando com um parente indígena, que é uma pessoa também assim que discute a infância indígena, que é o André Baniwa, né? E com a Braulina. André! O André Lindo demais! que ele é demais, assim, de uma sabedoria muito Lindo! interessante, assim. E aí a gente conversando, ele falava para a gente sobre as nossas crianças, né? Nós estávamos conversando muito sobre o que as escolas dizem quando elas aplicam para as escolas indígenas os mesmos formulários e questionários para avaliar as nossas escolas, tá? E que esses questionários, para a gente, esse tipo de avaliação, são avaliações assim que não fazem muito sentido. E Não aí, fazem sentido. com o André, ele dizia o seguinte: pensemos nós, as nossas crianças, né, lá no território, né, dos Baniwa, na cabeça do cachorro, no Amazonas. 3, 4 anos, a criança já sabe diferenciar uma infinidade de mandioca, né? Mais de 10 tipos de mandioca. A criança já rema canoa, já nada de um lado do igarapé para outro, já vai pescar sozinha, já consegue entender o que ela pode comer na mata e o que ela não pode, então o que é veneno e o que é alimento. E essa mesma Isso é ciência, né, Josi? Isso é ciência, né, Josi? Que é outro tema, viu? Idiomas, exatamente. Então, quando você vê que uma criança, né, já fala com 3, 4 anos mais de 2 idiomas, gente, isso é fantástico. E aí, esse sistema educacional brasileiro quer colocar a gente para fazer uma provinha Brasil, para fazer uma prova de não sei lá quem, para dizer e medir se a gente sabe ou não das coisas, se a gente Contar tem até 10 em inglês. Não precisa do inglês para nada, mas tem que saber contar até... Né? Não, assim, o Estado, ele nos diz em diversos lugares que nós não somos capazes de fazer o desenvolvimento das nossas crianças. Será que as nossas crianças mesmo não conseguem, a partir desse olhar nosso, de que as nossas crianças sabem muitas coisas, às vezes muito antes do que uma criança não indígena, né? Será que as nossas crianças mesmo não estão tendo uma qualificação a partir das nossas comunidades e a partir do que é importante na formação de um sujeito indígena? Então, esses questionamentos, eu acho que eles são importantes de ser feito, porque quando a gente recebe essas avaliações
a partir de uma análise numérica, né, de uma análise que traz para a gente um resultado numérico só, a gente se questiona também: será que o Estado está certo? Mas, bom, quando a gente começa a pensar a partir de um olhar, né, de pesquisadores mesmo que somos e que estamos desse outro lado, dentro da universidade, com um pé na aldeia e um pé no chão do mundo, olhando e questionando e debatendo sobre isso, a gente consegue perceber que, mais uma vez, é uma estratégia do Estado de desqualificar o nosso saber, a nossa compreensão e o que a gente pode transformar a partir das nossas pedagogias. E E o a que eu gente acho está querendo triste, oportunizar isso. o que eu acho triste e importante falar para você, mãe, você, pai que está assistindo a gente em casa, é que esse Estado, com essa educação que limita as crianças e não amplia as crianças, que tenta coisificar e colocar as crianças fechadas em caixas, em carteiras, ela não é só negativa para as pessoas indígenas e as pessoas quilombolas, ela é negativa Não, também para as nossas crianças não indígenas. É uma educação que não abrange, que não amplia, que fecha. A gente tem muitos assuntos para falar, mas a gente já está chegando ao final. É muito difícil, porque eu sabia que isso ia acontecer. Primeiro, enfim, tantas particularidades e tantas coisas lindas e gostosas para conversar. Mas esse ano, dia 2 de outubro, nós, brasileiros, indígenas, não indígenas, quilombolas, não quilombolas, nós, brasileiros, isso somos todos da mesma mãe terra, do mesmo espaço, do mesmo território, não com condições iguais, claramente não, mas filhos do mesmo país, nós vamos ter que votar. E aí, Givânia e Josi, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: eu, não indígena, eu, não quilombola, que não entendo nada, ou entendo muito pouco da realidade da comunidade de vocês, mas que estou cheio de boa vontade para que meu país seja melhor, que eu tenho que estar atento na hora de votar? O que eu tenho que olhar no programa de governo do meu candidato e dizer, olha, ele está falando isso, e isso sim é importante para eu ajudar essas comunidades. O que eu tenho que olhar? O que tem que estar escrito lá? Vocês, quando forem votar, o que vocês vão procurar nesse plano de governo? Vini, eu queria contar uma história para você de 2018. Quando nós, brasileiras e brasileiros, nos preparávamos em 2018, depois de um golpe, 2016, para votar, um dos candidatos, em plena campanha, disse que, caso fosse eleito, não regularizaria um palmo de terra para indígena e nem para quilombos. Afinal de contas, não saberia para que tanta terra para os indígenas. Para os quilombolas, eles eram tão gordos que pesavam 7 arrobas que nem para procriar serviriam. O que é que a sociedade não indígena ouviu disso? Nada. O que a sociedade pensou sobre isso? Deve ser com algum daqueles, ele está falando com algum daqueles índios descontentes, falando com esses quilombolas abusados. Aí eu vou te perguntar, será? Será que as universidades não padeceram e não estão padecendo? É claro que não houve nenhuma regularização de terra indígena, não houve quilombola, isso é verdade. Ele cumpriu fielmente seu programa de governo. Então, nunca tivemos um presidente tão fiel ao seu programa de governo quanto este que aí está. Pelo menos não. E não foi só em relação a nós, povos indígenas e quilombola, foi em relação aos trabalhadores, foi em relação às mulheres, foi em relação aos direitos, foi em relação à ciência, foi em relação ao serviço público, em relação à SUS, em relação... enfim, eu ficaria até terminar a fogueira só dizendo coisas sobre isso. Então, Vini, o que eu tenho dito para as pessoas é o seguinte: o que eu quero olhar é o programa de governo. Agora, eu não posso votar no candidato que vai dizer lá o seguinte: no meu governo, as pessoas todas terão que ser cristãs, porque, afinal de contas, Deus é acima de tudo. Bom,
Acabamos de ver um cristão, em nome de Deus, preso agora, porque roubava dinheiro da educação, o ministério que mais sofreu corte. Então, o que nós temos que olhar? Brasileiros, brasileiras, indígena, não indígena, quilombola, não quilombola, negros, asiáticos, mais que brasileiros, também, tanto quanto nós, é o que é que nós temos. Eu não posso aceitar que a minha convicção pessoal, a minha fé, ou qualquer outra coisa individual, possa orientar ou possa guiar 210 milhões de brasileiros. Eu não preciso ter religião, eu não preciso ter fé, eu não preciso ter nada, mas eu preciso ter direito. Eu preciso ter educação, eu preciso ter saúde. Para isso, eu não preciso ter igreja. Então, eu acho que é isso, Vini. Se a gente der conta de olhar isso, e se a gente não votar apenas pelos nossos fanatismos, talvez a gente possa, então, retomar a frágil democracia, que para nós, povos quilombola, nós ainda não a vivemos na sua plenitude, mas que preferimos a frágil democracia ao fascismo, né? O fascismo do que a homofobia, do que o discurso de ódio. Então, acho que a gente precisa, Claríssimo, se a gente quer Givânia. ser brasileiro, a gente devia ser brasileiro e brasileira. Claríssimo. Josi, o que você vai procurar no plano de governo antes de escolher o teu candidato ou tua candidata? Então, acho que Givânia foi certeira, foi pontual. Eu acho que um plano de governo, nesse momento, ele precisa trazer a pauta da educação como uma pauta de prioridade, né? Trazendo a educação como prioridade. Nós temos uma deficiência, Vini, muito grande de investimento em educação no nosso país, especialmente no ensino médio. E não sou só eu quem estou dizendo isso, vários especialistas, inclusive economistas, dizem isso. No Brasil, falta investimento na área de educação, especialmente no ensino médio. Então, nós, povos indígenas, assim como a Givânia falou da população quilombola, nós esperamos, né, dos projetos de governo, dos presidenciáveis, dos governadores e governadoras dos estados, que realmente eles possam pensar os direitos das populações indígenas, quilombolas, periféricas, sabe? Não é só você apresentar um plano bonito, é você apresentar um plano coerente com a legislação brasileira, coerente com a diversidade da população brasileira, coerente com as necessidades dessa população diversa. Porque nós temos uma necessidade, é a necessidade com relação à educação, professores valorizados em sala de aula, formação continuada para esses professores, escolas decentes para os nossos alunos, para os nossos filhos, e, de modo muito especial, pensar realmente que ministros como esse que a gente teve, e que foi preso e solto, bem nesse dia de ontem e de hoje que nós estamos fazendo esse diálogo, nós não precisamos. Nós não precisamos de fundamentalismo, nós não precisamos de racismo, nós não precisamos de misoginia, nós não precisamos de machismo. Nós precisamos ter a diversidade contemplada, os nossos povos reconhecidos, as nossas leis aplicadas, né? E uma Constituição Federal linda como é a nossa, que é considerada uma das constituições mais bonitas do mundo, respeitada, valorizada. Então, eu acho que nós, povos indígenas e quilombolas, vamos caminhar nesse sentido. É óbvio que nós teremos alguns parentes, algumas parentas, Sim, que vão apoiar o lado de cá ou o lado de lá, mas hoje, para nós, povos indígenas, existe só um lado. E o lado que a gente vai caminhar é o lado do respeito à nossa diversidade, do respeito à nossa legislação e do respeito à nossa vida. Né? E aí Givânia salientou isso na fala dela também, porque quando respeita a nossa vida, respeita os nossos territórios, a demarcação das nossas terras, a nossa saúde, a nossa educação, a nossa alimentação. Então é isso, eu acho que os povos indígenas vão caminhar para que esse Brasil da bandeira, que está bem aqui atrás de mim, ele possa ser novamente nosso. Né? É a nossa bandeira, é o nosso hino, é o nosso país, e é nele que a gente quer continuar vivendo com terras demarcadas, com vida possível, para humanos e não humanos.
Meninas, obrigado, um papo maravilhoso. Obrigado você que ficou com a gente até agora. Eu acho que o papo de hoje, né? Eu tinha muita ansiedade nesse papo, porque eu me sentia muito pouco preparado, porque claramente eu sou fruto e filho de uma sociedade não indígena que sempre me prioriza, mas não prioriza a todas e todos. Então eu sentia, falava, ai, poxa, como que eu vou conversar com essas mulheres com histórias tão fortes e tão interessantes e tanto conhecimento, sem ter tanto conhecimento para falar com elas? Mas eu entendia que era uma aula, né? A gente, quando vê que são professoras, a gente fica tranquilo porque a gente sabe que elas vão ter o amor para ensinar. E o que eu acho que a gente aprendeu nessa hora de papo com elas é que o que a gente quer para as nossas filhas e filhos e para as filhas e filhos de todos é muito parecido. A gente quer dignidade, a gente quer educação, a gente quer respeito. Quem não quer isso para os seus filhos? Então, eu já tinha colocado aqui na minha lista de propostas na hora de avaliar meus candidatos que eu ia priorizar as propostas de educação, e eu acho que a gente já tinha falado isso no programa de educação, uma educação amorosa, uma educação que entende, uma educação que acolhe, e eu acho que é isso, é uma educação que acolhe a todas e todos, né? Que acolhe cada região do Brasil, cada singularidade, porque a gente tem muitos Brasis dentro de um Brasil. No programa de educação, a gente viu que as diferenças são enormes de região para região, de estado para estado, de cidade para cidade, de comunidade para comunidade. E o que eu vou também ficar muito atento no programa de governo dos meus candidatos e candidatas, primeiro que eu vou tentar sempre ter mais candidata que candidato. Essa é uma das minhas decisões esse ano, ter mais mulher, porque eu acho que mulher cuida melhor. Lá no Quilombo da Givânia, tudo aconteceu na base da mulherada, e eu sou muito nesse sentido. Outra coisa que eu vou estar muito atento é na remarcação de terras, porque a gente só vai, como a gente falou no começo desse programa, garantir identidade, dignidade para crianças, adolescentes, adultos e todos nós, se elas tiverem direito ao território que é delas, né? Para poder explorar, para que essa criança aprenda a atravessar o rio, para que essa criança aprenda que planta ela pode comer e que planta ela não pode, porque esses saberes podem salvar a nossa vida também. Não é porque a gente é bonzinho, não. É porque se a gente tem lá um grupo indígena forte, conhecendo a selva, mantendo os conhecimentos e os saberes, tudo isso vai refletir na nossa vida também. Givânia, muito obrigado. Que bom que a internet permitiu a gente ter esse papo. Josi, também, muito obrigado, foi um prazer conhecer você. Obrigado você que ficou com a gente até agora. E mês que vem a gente tem outro assunto. A gente vai fazer um assunto até outubro, quando chegam as eleições, para ver se a gente tem claro qual é a nossa decisão final e quem a gente vai dar o direito e o dever de cuidar da gente por 4 anos, e se não for bom, a gente troca de novo. Esse é o nosso papel. Na hora da campanha, a gente briga por aquele que a gente gosta mais, e na hora que eles estão lá, a gente cobra para que eles façam mais. A gente nunca pode esquecer o nosso papel de cidadão. Obrigado, a gente se vê mês que vem. Obrigado, Instituto Pumalanga e site Papo de Mãe. Esse foi o Filhos de Todas, Filhas de Todos, Filhos de Todos. Um beijo e até mês que vem. Valeu!